A morte é o momento final da vida? Ou será que é apenas o início de algo maior? Jesus, depois de sofrer na cruz, foi colocado para descansar em um túmulo. Mas o que parecia ser o fim era, na verdade, o início de uma nova esperança. Hoje vamos refletir sobre o sepultamento de Cristo e o que isso nos ensina sobre descanso e esperança. Oremos. Senhor nosso Deus, ao refletirmos sobre o descanso de Jesus no sepulcro, pedimos que ilumine nossa mente e coração para compreendermos o significado profundo deste momento, que possamos encontrar esperança e renovação em Teu plano de salvação. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao canal Para Que Todos Saibam. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro. Estamos estudando a lição 12 da Escola Sabatina. O título desta semana, Julgado e Crucificado. O verso para memorizar: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O tema de hoje, colocado para descansar. O autor começa perguntando o que significa a intervenção de José de Arimateia, especialmente quando os discípulos de Jesus haviam fugido. Vamos contextualizar isso em Marcos capítulo 15, versos 42 a 47. Nessa passagem, nós vemos um momento de aparente silêncio e finalização. Jesus, após sua morte, é colocado em um túmulo. José de Arimateia, um seguidor secreto de Cristo, corajosamente pede o corpo de Jesus e o coloca para descansar. Esse momento nos lembra que, mesmo quando tudo parece terminado, Deus ainda está trabalhando em seus planos de redenção. Vamos refletir sobre isso, sobre o significado desse descanso e o que ele simboliza para nós nos dias de hoje, através das palavras do autor da lição a partir de agora. Depois da morte de Cristo, ocorreram várias situações bastante tocantes espiritualmente e outras extremamente importantes em termos históricos. José de Arimateia aparece uma única vez em Marcos. Ele era um membro respeitado do Sinédrio e fazia parte do que pode ser chamado de elite urbana. Por ser rico e respeitado, tinha posição junto ao governador, o que explica como poderia ter se aproximado de Pilatos e pedido o corpo de Jesus. É um detalhe comovente que um membro do conselho tenha demonstrado tanto interesse no sepultamento de Jesus. Mas, em meio a tudo isso, onde estavam os discípulos de confiança de Jesus? Um detalhe importante é que a morte de Jesus foi verificada. Marcos 15, verso 43, menciona que José pediu o corpo de Jesus. Contudo, Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus já tinha morrido. Lá em Marcos 15, 44, registra isso. Por isso, convocou o centurião encarregado da crucifixão e perguntou se Jesus realmente tinha morrido. O centurião confirmou que sim. Isso é importante porque, posteriormente, alguns disseram que Jesus não havia morrido na cruz, mas apenas desmaiado. O testemunho do centurião ao governador romano contraria essa afirmação. Afinal, os romanos sabiam executar criminosos. José levou uma mortalha de linho para envolver Jesus e colocou seu corpo em um túmulo escavado na rocha, o qual era grande o suficiente para que pessoas entrassem nele. Marcos 16, verso 5. Marcos nota que, além de José de Arimateia, 2 mulheres viram o local: Maria Madalena e Maria, mãe de outro José. Essas duas, juntamente com Salomé, assistiram à crucifixão à distância. As 3 iriam ao túmulo no domingo de manhã para, segundo pensavam, completar o trabalho de embalsamar Jesus. Por que essas mulheres são mencionadas? Porque elas testemunhariam que o túmulo estava vazio
e, portanto, seriam testemunhas da ressurreição de Jesus. E o autor termina: é irônico que os seguidores de Jesus tenham desaparecido, enquanto um membro do Sinédrio, o órgão que condenou Jesus, tenha se tornado um herói nessa história. Como ter certeza de que em momentos cruciais também não estaremos ausentes? Vamos arrematar com os comentários de Ellen White. Mesmo morto, o corpo de Cristo era muito precioso aos discípulos. Desejavam tornar seu sepultamento honroso, mas não sabiam como o realizariam. Diante da emergência, José de Arimateia e Nicodemos foram ajudar os discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e tinham ligação com Pilatos. Ambos, ricos e influentes, decidiram que o corpo de Jesus teria um sepultamento digno. José ousadamente foi a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pela primeira vez, Pilatos ouviu que Jesus estava realmente morto. Notícias contraditórias haviam chegado a seus ouvidos quanto aos acontecimentos relacionados à crucifixão, mas, propositalmente, não lhe haviam falado sobre a morte de Cristo. Pilatos fora prevenido pelos sacerdotes e líderes contra algum engano da parte dos discípulos de Jesus em relação a seu corpo. Portanto, ao ouvir o pedido de José, mandou chamar o centurião que havia estado responsável pela cruz e soube com certeza da morte de Cristo. Também recebeu dele informações sobre os eventos ocorridos no Calvário, confirmando o testemunho de José, o desejado de todas as nações, páginas 620 e 621. Com cuidado e reverência, eles, José, Nicodemos e João, removeram da cruz com as próprias mãos o corpo de Jesus. Corriam lágrimas de compaixão ao contemplarem seu corpo ferido e dilacerado. José possuía um sepulcro novo, talhado em uma rocha. Guardava-o para si mesmo, mas ficava próximo do Calvário e, por isso, preparou-o para Jesus. O corpo, com as especiarias trazidas por Nicodemos, foi cuidadosamente envolvido em um lençol de linho e o Redentor levado à sepultura. Nesse local, os 3 discípulos endireitaram seus membros machucados e cruzaram suas mãos feridas sobre o peito inanimado. As mulheres galileias foram ver se haviam feito tudo o que podiam pelo corpo sem vida do amado Mestre. Viram então que a pesada pedra fora rolada para a entrada do túmulo e o Salvador deixado a descansar. As mulheres foram as últimas ao pé da cruz e as últimas também a deixar o sepulcro. Enquanto desciam as sombras da noite, Maria Madalena e as outras Marias ainda permaneceram perto do lugar em que o Salvador descansava, derramando lágrimas de dor pelo que havia ocorrido com aquele a quem amavam. O desejado de todas as nações, páginas 621 e 622. Deus não impede a trama dos ímpios, mas faz com que suas armadilhas contribuam para o bem daqueles que, em meio a provas e conflitos, mantêm sua fé e lealdade. Esses exemplos de firmeza humana dão testemunho da fidelidade das promessas do Senhor, de sua permanente presença e mantenedora graça. Testificam do poder da fé para enfrentar os poderes do mundo. Confiar em Deus na hora mais escura, sentir, ainda que dolorosamente provado e sacudido pela tempestade, que nosso Pai está ao leme é uma obra de fé. Somente os olhos da fé podem ver além das coisas passageiras e estimar corretamente o valor das riquezas eternas. Atos dos Apóstolos, páginas 365 e 366. Para concluirmos a lição de hoje,
Jesus foi colocado para descansar, mas sua história não terminou ali. Da mesma forma, em nossas vidas, momentos de descanso ou silêncio podem ser prelúdios de algo grandioso. E agora eu pergunto a você, como você encara o conceito de descanso à luz da fé em Cristo? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu gostaria de saber a sua perspectiva. Aguardo você amanhã para encerrarmos a lição 12. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.